falar nem a ver. Tá na hora do JPT. Bom dia! Muito bom dia! Sextou, dia 25 de abril. Não temos feriadão esse final de semana. Não temos motivo para jovens voltarem a ter que trabalhar do feriadão e quase morrer. Hoje, nessa sexta-feira cultural, a gente vai falar com Eliane Tavares, que já está aqui com a gente, sobre o seu livro, que terá o lançamento amanhã, neste sábado, dia 26, que vai lançar, então, o seu livro. Vamos colocar ele aqui na tela, Eliane, para ver. Boa noite, seu Tavares. Eliane, conta para a gente do seu livro. Então, esse trabalho é um trabalho que acabou nascendo por acaso, né? Porque eu tive o diagnóstico de Alzheimer do meu pai em 2016, e a partir daí ele veio morar comigo, né? E iniciou-se todo um processo de cuidado, né? Dessa doença, que é uma doença terrível, cruel, né? E como eu escrevo, né? Sou jornalista e escrevo. Todo esse processo do cuidado e da doença do pai, eu acabei fazendo crônicas ao longo do tempo, porque o cuidado do doente com demência, com Alzheimer, é uma tarefa muito solitária, né? Quando a gente se depara com uma pessoa doente com demência, existe uma tendência de todas aquelas pessoas que estão no nosso entorno se afastarem um pouco, porque realmente é muito difícil, né, estar nesse processo, estar com uma pessoa doente assim em casa e tal. Então a gente fica muito solitária. E a partir daí, então, uma maneira que eu encontrei de poder, enfim, desabafar toda a minha angústia, o meu medo, enfim, o meu aprendizado, né, foi através das crônicas. E quando o pai faleceu, agora no ano passado, muita gente, né, que acompanhava essas crônicas pela internet, pelas redes sociais, ela dizia: Elaine, tem que botar num livro, porque no final das contas eu acabei contando um pouco, né, todo esse processo, porque quando a gente recebe uma pessoa com Alzheimer, isso há 8 anos atrás, eu particularmente não sabia nada dessa doença, não sabia como lidar, não sabia como cuidar, né? São muitas fases que a pessoa apresenta e tal, então é um desafio tremendo. E então, achei importante dividir essa experiência com outras pessoas, visto que o Alzheimer é uma doença quase hoje está se transformando quase em uma coisa epidêmica. Todo mundo que tu conhece tem um familiar com Alzheimer, com doença de Lewy, com algum tipo de demência, né? Então, achei que poderia servir, né, para ajudar. Sempre entendendo que a experiência de uma pessoa, de um cuidado com uma pessoa com Alzheimer, é sempre uma experiência muito singular e única, né? Mas tem alguns aspectos que a gente pode ajudar e as pessoas podem também aprender até com os erros da gente, né? Porque eu cometi muitos ao longo do caminho por não conhecer, né? Então, foi um processo muito louco, assim. É bom até para a gente não se culpar, né, pelo não entendimento, né, dessas situações. Você vai vivenciando ao longo e é muito legal você compartilhar isso, ainda mais em forma de livro, né, para que pessoas que também estejam passando com familiares, né, passando por isso, possam se identificar, né, contigo e não se culparem também, né, Eliane? Nesse livro você mistura memórias afetivas, né, com seu pai, e uma crítica social também que você faz. Como é que foi, Eliane, misturar, transformar essa jornada tão dolorosa e complexa numa narrativa literária? Então, porque assim, ó, no meu processo de aprendizagem com relação à doença de Alzheimer, eu tive vários parceiros importantes, né? Um deles foi o médico que cuidou do meu pai desde o começo, o Kiki Passos, o Henrique, que foi muito importante no processo, que era um médico jovem, também desconhecendo como lidar com o Alzheimer, então a gente foi aprendendo junto no caminho, né? Depois, mais tarde, chegou o Dr. Wagner Omar, também foi muito importante no final da doença, mas teve um grupo específico que me ajudou de maneira, assim, abissal, impressionantemente, que foi um grupo no Facebook chamado Anjos que Cuidam, que foi um grupo que eu encontrei ao acaso no Facebook,
que reúne familiares de doentes de Alzheimer e cuidadores, ou cuidadores familiares também. E esse pessoal, nas experiências que eles iam narrando ali naquele grupo, eu fui aprendendo muito. Então, por isso que também a ideia do livro, né? Por ter vivenciado essa experiência, de ter aprendido muito com aquelas pessoas, com a experiência deles, de pessoas que estavam com familiares há anos, 10, 12 anos, isso me motivou ainda mais, né, de colocar essa experiência em livro. E, claro, a crítica social, ela aparece, apesar das crônicas que eu escrevo, muitas delas serem muito divertidas, né, porque o doente de Alzheimer, ele apresenta várias fases, algumas fases de violência, muitas fases difíceis, mas também tem a sua beleza, né, na relação humana. Enfim, a gente consegue estabelecer uma vivência muito bonita, e eu particularmente consegui isso com o pai. Eu sou uma pessoa muito bem-humorada, então eu lidava com essas situações que são bem difíceis do Alzheimer com muito bom humor, e isso gerava boas histórias, né? Então, a crítica também se dá na falta de políticas públicas que existe hoje no Brasil para o cuidado com os velhos, né? Nós temos visto uma população de velhos aumentar de maneira vertiginosa no nosso país, e tu não vê esse debate na sociedade, tu não vê esse debate nas políticas públicas, tu tem muita dificuldade em acessar pessoas que realmente consigam compreender o que é um doente com a demência, né? Em situações que eu tive, por exemplo, do pai no posto de saúde, do pai num laboratório médico. Então, assim, como os profissionais da saúde, em grande parte, não estão preparados para esse atendimento, para esse tipo de pessoa, né? Então, acaba tendo a crítica também, né? Porque ela está permeada o tempo todo nessa vivência que eu tive com o pai aí ao longo desses 8 anos aqui em Florianópolis. Eliane, até você menciona, você e o médico que tu trouxe, vocês mencionam a importância de evitar aquela hipermedicalização, né, e priorizar o cuidado mais digno, né, no final da vida. Que aprendizados aí dessa experiência poderiam inspirar essas políticas públicas para o envelhecimento no Brasil? A medicina, ela não tem ainda um medicamento que ataque o Alzheimer, né? Então, o que a medicina faz? Ela ataca os sintomas que aparecem, ou as coisas que aparecem decorrentes da doença. Por exemplo, a questão da violência, né? Existem momentos que o doente de Alzheimer, ele fica muito violento, ele quer sair, ele quer voltar para casa, e não consegue, porque ele não consegue compreender que está em casa. Então, assim, é um momento muito tenso que a gente vive com o paciente. Então, a medicina, ela imediatamente coloca, dá um antidepressivo, dá um ansiolítico, ou, enfim, dá remédios para cuidar daquela questão, daquele sintoma, né? Mas ao longo da minha caminhada com o pai, eu fui compreendendo que esses medicamentos, da minha experiência pessoal, né, tem algumas pessoas que conseguem trabalhar bem com os medicamentos, eu não consegui. Medicamentos desse tipo faziam muito mal ao pai, ele ficava muito mais violento, ou ficava extremamente apático, né, o que também não era legal, né? Então, junto com o que nós fomos compreendendo que o doente com demência precisa é de um entorno amoroso, de um entorno paciente, de um entorno que consiga compreender aquele momento de crise, né? Uma das táticas que eu usava com o pai, quando ele dizia, eu quero sair, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, ao invés de dizer, pai, tu tá em casa, pai, não é assim, eu dizia, bora lá, né? Pegava ele pela mão e vamos para casa agora. E saía com ele portão afora, fosse a hora que fosse, inclusive de madrugada, né? Então, assim, em 5 minutos que ele saía do portão em direção à casa, ele já estava calmo de novo. Então, era só dar uma voltinha e retornar e entrar para dentro de casa, e ele estava calmo, ele estava tranquilo, sem alprazolam, sem antidepressivo. Então, assim, foram esses aprendizados que eu fui tendo no caminho, né? E com essas pessoas incríveis do Grupo Anjos que cuidam. Então, eu não usei remédio nenhum ao longo do tempo, né? Alguns no começo eu usei e logo descartei. E a única coisa que eu usei com o pai foi o óleo de cannabis, né? Que foi realmente extraordinário para o pai.
ajudou muito na questão do sono, na questão de acalmar. Então, assim, o óleo de cannabis para pessoas com demência é uma coisa que eu acho que é fundamental, assim. E foi a única coisa. Meu pai, graças a Deus, não tinha nenhuma doença, né? Então, ele não tomava nenhum remédio, né? A única coisa que ele realmente tomava era o óleo de cannabis, uma boa alimentação, um entorno amoroso, e tudo isso fez com que a gente atravessasse esse longo deserto, né? Que é a doença, que é a degenerativa, que a pessoa vai se acabando na tua frente, de maneira tranquila e sem que houvesse sofrimento para ele, né? Uhum, que é o mais importante, né? Que incrível. E a questão do óleo de cannabis, Eliane, eu sei que agora temos em Santa Catarina, mas só nesse ano, né? Foi Sim. disponibilizado o óleo de cannabis. Como é que foi para você conseguir? E se foram recomendações médicas? Se foi. Sim, recomendações médicas. E, claro, a gente, como não tinha como adquirir, né, os remédios eram muito caros, podia adquirir através de exportação, importação, e que é impossível para as famílias, né? A gente encontra os caminhos, né? Porque quando tu quer, tu encontra os caminhos. E assim como tinha esse óleo aí à disposição, pessoas que a gente conhecia, que são pessoas, né, que fazem um trabalho sério, e que a gente, então, não teve problema nenhum com isso, né? E agora, é muito bom, né, que o Brasil avance nisso, né? Porque doenças como Alzheimer, como Corpus de Levy, outras demências, e até mesmo a doença de Parkinson, é muito importante tratar com a cannabis, né? Então, as pessoas precisam abstrair essa bobajada aí de que a pessoa está ali se drogando com maconha e tal. Conforme é feito o óleo, como é feito e tal, é muito bom e ajuda demais, né, no bem-estar da pessoa que tem todos esses problemas, porque assim, a pessoa com Alzheimer, ela passa por infinitas fases, e a gente que cuida, cada fase, quando tu consegue entender a fase que ele está, né, quando tu consegue entender como lidar com aquela fase, pá, tu pula para outra, que está totalmente desconhecida, né, então aí tu tem que todo um processo de aprendizado. Então, quando tu conta com esse tipo de medicamento, de apoio, né, que é o óleo de cannabis, e tu conta também com um profissional da saúde, como foi o meu caso com o Kiki, né, que entende esse processo, que consegue compreender que o familiar conhece o seu doente ali, né, que sabe o que está acontecendo. Assim, eu tinha tanta sacação da situação do meu pai que eu sabia quando ele tinha infecção urinária, por exemplo, sem ele precisar fazer exame, pela simples forma como ele se comportava, né? Como ele ficava torto. Então eu dizia, opa, o pai está torto, ele está com infecção urinária. Então, imediatamente a gente atacava aquilo ali. Então, assim, essa parceria com o médico que eu consegui com o Kiki e que não consegui de nenhuma maneira com o posto de saúde, ela é muito importante. Por isso que eu digo que se nós tivermos um posto de saúde onde os profissionais também sejam capacitados para entender um idoso demente, as coisas melhoram muito. Porque eu tive a possibilidade de contar com um médico, né, que eu pude ter ali em casa, que ia lá na minha casa e tal, mas isso não é o normal para todo mundo. As pessoas precisam do sistema de saúde, né? E a minha experiência no posto de saúde era muito ruim às vezes, porque às vezes a médica queria que o pai colocasse o que ele estava sentindo, mas uma pessoa com demência, ela não tem como colocar o que ela está sentindo, porque ela não sabe mais expressar, né? Então, às vezes eu queria falar pelo pai, a médica me tratava um pouco ríspida e tal, então, assim, são coisas que são incognoscíveis, né, para a gente, para uma pessoa que tem uma formação médica, não conseguir entender esses aspectos. Então, são muitas coisas que a gente ainda precisa avançar no sistema público, que precisa ser rápido, porque o envelhecimento está aí, entendeu? Todo mundo tem um familiar que está passando por uma situação assim, né? Sim. Eliane, a Eliane aqui, gente, para quem não sabe, vamos até ler aqui os comentários. A Thalifa de Glazer aqui, bom dia, Eliane M. Acompanhei os escritos da Eliane Tavares, muito emocionantes e necessários. A Miriam, a população está envelhecendo, etarismo crescendo, e se fala em aumento a idade de trabalho até 68 anos. A Eliane, gente, também é jornalista, é claro, uma pessoa que eu
sigo e acompanho há pouco tempo, né, Eliane, mas já admiro muito. E você critica essa indústria da felicidade e propõe uma ética radical de respeito à vida. Como é que essa perspectiva se relaciona, Eliane, com a tua militância por um jornalismo mais humano, com a tua relação com a comunicação, com as mídias comunitárias? A gente vê hoje, o mundo de hoje, né, é um mundo que tu precisa estar feliz, né? As redes sociais, elas estão aí para que tu esteja sempre bonita, maquiada, feliz, sorridente, em situações de alegria e tal. Eu acho que tem um certo sentido, porque nós, humanos, nós tendemos à beleza, nós tendemos à felicidade, é do humano essa busca, né? Então, acho que quando a gente expressa isso nas redes sociais, talvez o nosso grito de um desejo que a gente tem, de uma vida que a gente não tem, né? Porque é muito impossível, quase que impossível viver feliz o tempo todo, e ainda mais o sistema capitalista que nos suga, que nos explora, que nos subjuga. Então, é mais um desejo do que uma realidade, né? E quando tu tá numa situação como essa, que tu tens um doente de Alzheimer, uma pessoa demente vivendo na tua casa, precisando dos cuidados, é inevitável, né, que tu também coloque os dramas que isso gera para a tua vida pessoal, né? Quando o pai chegou em 2016, por exemplo, que a minha vida sempre foi uma vida de militância política, nos movimentos sociais, na rua, no jornalismo, e tudo isso eu tive que cortar, né? Então, assim, de um dia para outro, eu tive que parar com tudo, porque eu tinha uma militância muito mais importante para fazer naquele momento, que era cuidar do pai, né? De uma pessoa que cuidou de mim quando eu precisei, né? E agora era o meu momento com ele. Então, muitas vezes tinha uma cobrança disso, né? De que por que não estava nas coisas, enfim, né? Ou por que o mundo havia ficado um pouco mais cinzento, né? Mas assim, tu também precisa expressar a tua dor, tu também precisa expressar o teu sentimento, sem que isso vire, claro, um mimimi, uma vitimização, né? Porque isso também sempre fiz questão de narrar coisas engraçadas e vivências muito bonitas que nós tivemos como família, né? Que eu não estava sozinha, meu companheiro Pedro, meus dois sobrinhos, Renato e Rubens, me ajudaram demais, e a minha amiga Clau Alves, que foi cuidadora também junto comigo do pai por mais de 5 anos nesse processo. Então, eu tive uma rede, né? Então a gente ria muito com o pai, a gente divertia demais com ele, a gente reunia pessoas em torno dele. Então havia essa busca também da felicidade, da alegria, mas ao mesmo tempo também tinha que ter a discussão da dor, do drama, da angústia, do medo, e de tudo isso que a gente sente, não só com um doente de Alzheimer, mas que a gente sente na vida mesma, né? Nossa vida não é um turbilhão de alegrias, ela é muito mais um mundo de tristeza mesmo, né? Porque a gente vive num mundo triste, então não dá para a gente apostar nessa lógica da felicidade. Eliane, como é que era o seu Tavares aí antes do Alzheimer? Já dá para ver assim no seu contar que era uma pessoa muito querida, né? Muito que cuidou de ti, né? Então você tem essa. O pai foi a minha inspiração, né? Meu pai era radialista, né? Trabalhou muitos anos como radialista, e foi a partir de vê-lo trabalhando que eu quis ser jornalista. Né? Então, muito da minha experiência, muito da minha vida, obviamente, eu devo muito a coisas que ele me proporcionou. Né? Meu pai comprava muitos livros quando a gente era criança, então eu tive acesso à leitura muito cedo, essa paixão que eu tenho pelos livros. O pai era uma pessoa muito séria, muito honrada, um trabalhador muito digno. Trabalhou durante muitos anos como radialista, e depois que a ditadura fechou a rádio, que era em São Borja, terra de João Goulart, ele foi para Minas Gerais, fez concurso para o DER, que é o Departamento de Estrada de Rodagens de Minas Gerais, e lá trabalhou muitos anos, também fazendo um trabalho extremamente digno, né, de companheirismo, atuou no sindicato da sua categoria, foi um lutador social. Então, assim, o pai era um exemplo para mim, né? Então, e era uma pessoa muito séria, muito digna, muito voltada ao trabalho, e isso só me fez ser quem eu sou, né? Então, devo muito a ele essa minha própria caminhada.
E era uma pessoa alegre, divertida. Então, mesmo com Alzheimer, né, que a gente conseguia fazer, como eu dizia, ele no final da doença, ele não sabia que eu era filha dele mais, ele não me reconhecia como filha, mas ele me reconhecia como uma pessoa que o amava e que ele também amava, não só eu, como toda a família. Acho que a gente conseguiu construir esse vínculo, mesmo com uma pessoa sem memória, né? Então, assim, ele não tinha memória do passado, mas ele tinha memória do presente. Que legal. Eliane, o teu livro, Boa Noite, Seu Tavares, Diários do Alzheimer, está disponível no site da editora Insular, é. Isso aí, então, para quem... Agradecer muito o Nelsinho, né, que teve essa delicadeza de proporcionar esse momento, né, de editar o livro que eu queria sobre o pai. Então, por estar também numa editora, porque os meus livros sempre eu editei sozinha, né, agora está numa editora, então as pessoas podem comprar de qualquer lugar do Brasil, e espero que usem para, né, quem tem parente com doença, demência e tal. Acho que é uma experiência válida, né, alguma coisa vai ser possível reproduzir, outras não, né? Mas é uma experiência válida. E amanhã, então, às 10 horas, das 10 ao meio-dia, eu estarei ali na Livraria Desterrados, meu amigo Tarso Cláudio Scherer, para, enfim, a gente fazer o lançamento, conversar com as pessoas e falar um pouco sobre isso. Eu ainda vou me mudar ali para o litoral para poder participar de todos esses eventos incríveis, né? Pudesse participar desse lançamento, mas para quem, como eu, não pode, né? Está longe, tá lá na Editora Insular, no site da Editora Insular, disponível o livro Boa Noite, Seu Tavares, da Eliane Tavares, que está aqui com a gente. Eliane, muito obrigada por estar aqui com a gente, por trazer essas histórias, esse acesso a esse conhecimento tão cru, né? Tão real, tão realista, né? Sobre o Alzheimer, que muita gente com certeza se identifica. Muito obrigada. Bom lançamento amanhã. Obrigada, um grande abraço para todos vocês aí do Desacato. Sigam firmes nesse trabalho maravilhoso que vocês fazem, tá bom? Grande abraço. É isso, gente, incrível. A gente tem que levar sempre em consideração, né, o mundo que a gente vive. Nem todas têm acesso a tudo isso, a toda essa condição também que a Eliane teve, mas são histórias incríveis que a gente pode também estar até se preparando, né? Mesmo que você não tenha essa experiência de conviver ou cuidar de alguém com Alzheimer, também são histórias incríveis para se acompanhar, para se ler, para se conhecer. Então, amanhã, na Livraria Desterrados, na Rua Tiradentes, número 204, no centro de Florianópolis, das 10 ao meio-dia, a Eliane Tavares vai estar lá, então, fazendo o lançamento do seu livro. E para quem não tem acesso, né, para quem não está ali no litoral, como eu, está disponível o livro lá na Editora Insular, a nossa parceira aqui do Desacato, nossa parceira que, inclusive, nós vamos ver se daqui a pouco esse livro, Boa Noite, Seu Tavares, vai estar aqui disponível para a gente sortear para os nossos leitores e leitoras amigas. Vocês sabem que nós temos lá no desacato.info a possibilidade de você se tornar um leitor ou leitora amiga, onde você pode contribuir com 10, 15, 20 reais por mês e toda semana você concorre a um livro de autores e autoras latino-americanos na nossa parceria com a Editora Insular. Mas outra forma também de você participar desse sorteio é sendo membro aqui do nosso canal no YouTube. Então, se você está assistindo a gente no Instagram, no Facebook, no X, no antigo Twitter, acesse o nosso canal do YouTube. Caso você não seja ainda inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho da notificação para não perder a nossa programação. E também você pode se tornar membro aqui do nosso canal e assim concorrer toda semana um livro da Editora Insular. A gente sabe que os nossos canais ali, a nossa mídia independente, está ali buscando espaço, um espaço que é muito limitado, principalmente se tratando aqui do sul do Brasil, né, gente? E a gente precisa fortalecer os nossos elos, a gente precisa nos unir para impulsionar essa outra informação
que todos e todas nós trazemos aqui para vocês todo dia. Para isso, vamos ver como que faz para se tornar membra aqui do nosso canal no YouTube.